Pai, tudo bem com vocês? Aproveitando os irmãos que estão de pé, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, de número 68, e o verso de número 15, 16 e também o 17. Salmos de número 68, e o verso de número 15, o 16 e também o 17. Diz assim a palavra do Senhor: o monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Porque saltais, ó montes elevados, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Repetindo o verso de número 17 com muita atenção. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai, no lugar santo. Amém? Podem se assentar, glorificando ao Senhor. Para mim sempre constitui uma alegria muito grande em poder servir a igreja, a noiva do Cordeiro. É tão ruim quando a gente não vê o nosso pastor presidente e os demais pastores, né? Parece que fica um vazio, a gente sente a falta deles, mas o Senhor está guardando, está abençoando e logo, logo estará conosco. A palavra do Senhor, todos aqueles que fazem o uso, ele também naquele momento ele está sendo professor, porque ele está ensinando algo. E maravilhoso é ouvirmos, aprendermos a respeito das coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Então todos aqueles que fazem o uso da palavra sempre têm a mensagem da salvação, tem a mensagem do evangelho, da graça, de ensino, de doutrina, e tem também a palavra que traz edificação. E nessa noite eu quero trazer uma palavra de edificação para a igreja. Olha só, preste atenção no detalhe. Davi, aqui ele está dizendo no salmo que ele compôs, de algo que há muitos séculos atrás aconteceu, e isso veio passando de geração em geração esta informação. Só que por incrível que pareça, nós temos muita facilidade de ignorar os pequenos detalhes da Bíblia. E é nos pequenos detalhes que está as grandes revelações. A palavra de Deus, ela não é superficial. Ela tem todas as camadas exigentes e que nós precisamos. Então Davi aqui ele está compondo uma canção e dizendo, falando um relato de algo que aconteceu algumas centenas de anos atrás e que isso foi passado entre as gerações de Israel. Só que quando a gente lê de forma linear, a gente pouco passa pela cabeça o que são esses carros de Deus. Deus precisa de carro? O mundo espiritual, ele precisa de carro? Mas aqui Davi está relatando de algo que aconteceu de fato. E esse algo que aconteceu de fato, a gente só vai encontrar lá no livro do Êxodo, no capítulo 19, esse fato que aconteceu, porque olha só bem como ele explica isso. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo, ou seja, ele está falando de algo que aconteceu. Então, quando nós olhamos a carta que o escritor aos Hebreus, ele escreve, ele vai dizer que a suma de todas as coisas, tudo isso aqui, é uma sombra das coisas existentes. Nada que existe aqui na terra, não acontece sem antes não ter acontecido no mundo espiritual, na dimensão de Deus, na dimensão espiritual. Olha só o detalhe. Aqui nós temos cidade, a Bíblia diz que há a Nova Jerusalém, inclusive que João vê ela descendo. Aqui na terra nós usamos carros, mas a Bíblia fala que Deus tem essa frota de carro, que alguns teólogos vão dizer que isso dá uma soma de 200 milhões de carros.
Mas para que o mundo espiritual precisa disso? Eu te pergunto. Nós temos pernas, nós andamos, e para que nós precisamos também de carro, de moto, de algum veículo? Não é para se locomover do ponto A para o ponto B numa maior velocidade? O mundo espiritual também precisa disso. As dimensões são muitas, são imensas dimensões. E existem dimensões que são absurdamente longe demais, que mesmo que o ser humano viaje à velocidade da luz, ele vai viajar milhões e milhões e milhões de quilômetros. Só que esses carros aqui, eles não têm pneus, eles não têm volante, e também não é uma nave espacial, não vai entender errado. São veículos que o mundo espiritual usa. Aí você pode ficar assim, mas eu nunca ouvi isso pode ser uma heresia. Quem fala que é heresia, ninguém nem sabe direito o que é heresia. Se a gente perguntar aqui, fazer 3 perguntas sobre heresia, a maioria não sabe nem responder. E aí você fica aí às vezes escandalizado que Deus tem carro. Deus, ele é o pai da tecnologia, ele é tecnologia pura. Deus, ele é o pai de toda a ciência. A sabedoria foi a aluna de Deus. Então, tira da ideia que esse Deus que às vezes a gente pensa que não pode acontecer, ter isso, existir certos tipos de coisas, tira da sua cabeça. Ele pode tudo, ele é o pai de toda a ciência, de toda a tecnologia, de toda a sabedoria. Quando a Bíblia diz que a sabedoria foi a aluna dele, imagine que a sabedoria é uma essência, uma energia, um espírito, algo que está depositado toda a ciência do mundo, todas as perguntas e todas as respostas. É como se um dia Deus pegasse uma cadeira e falasse assim: senta aqui, sabedoria, que eu vou te ensinar a ser sábia. Aleluia. Vamos ver o que aconteceu quando Deus visita o Monte Sinai descendo em um desses carros dele. Por que não? É dele e ele pode vir. E olha só o que acontece. Eu vou ler aqui, como o tempo não espera, não precisa jogar no telão, eu vou fazer uma leitura aqui um pouco mais rápida, só para você compreender um pouquinho. Porque quando Deus aparece no Monte Sinai, os outros pensam que Deus teletransporta lá do trono dele, da dimensão dele, já aparece aqui. Não, gente, tem todo um deslocamento. E quando ele vem num desses carros dele, porque a frota e a garagem dele é imensa, ele pode escolher. Olha só o que aconteceu, olha só. Êxodo capítulo 19, versículo 16 até o 25, só para fazer uma leitura rápida. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Lembrando que essa nuvem aqui não é nuvem de chuva, porque eles estavam no deserto, tá bom? A tradução aqui, essa nuvem aqui, é algo que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E Moisés levou fora o povo do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O monte Sinai fazia o quê? Tremia grandemente, como se fosse um terremoto. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo, sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance seta sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Olha só o que está acontecendo. Quando Deus desce no Monte Sinai para poder assinar o contrato, toda a lei, todos os mandamentos, todos os preceitos, isso era um contrato que Deus iria assinar agora com a nação de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo, e estava começando toda uma organização, e uma sociedade sem organização tem fracasso. Uma sociedade que não tem
doutrina, que não tem ensinamento, que não tem instrução, está falida, não dá certo. Então Deus, ele tinha que descer para assinar esse contrato. E esse contrato era feito com o legislador, com o representante da nação. Ou seja, Deus ia propor o contrato e Moisés iria apresentar o povo todinho. Se vocês obedecerem tudo isso, eu serei o teu Deus. É por isso que todas as vezes que a nação de Israel errava perante o Senhor, Deus mandava castigo, mandava outras nações para acabar, para aniquilar, para arrebentar com eles. Porque houve uma quebra no contrato. Estão entendendo? Então, quando Deus, ele desce em um desses carros, esses carros, aqui no mundo, aqui na nossa realidade, não existe uma tecnologia igual a essa. É totalmente quântico, é plasma. Para entender um pouquinho sobre Deus, a gente tem que entender um pouquinho sobre química. Só que essa química nossa aqui não chega nem aos pés, porque é só uma sombra. Quando a Bíblia diz que tudo aqui é uma sombra, você vê a sombra, você vê até a silhueta e o formato, mas não vê os pequenos detalhes, os micros detalhes que fazem toda a diferença. Então, quando Deus, ele desce, a Bíblia diz que uma nuvem espessa, lembrando que eles estão no deserto, céu claro, sol quente, quando desce sobre o monte Sinai, essa nuvem vai tampar. Por que tem que tampar? Porque quem está aqui no arraial embaixo, olhando lá, eles não podem ver a glória e a presença de Deus, descendo para a reunião com Moisés, para assinar o contrato de uma nação inteira. Só que quando Deus, ele desce, toda vez que algo do espiritual tem um contato com algo material, coisas grandiosas e extraordinárias acontecem. Há um choque de energias. Aí a Bíblia diz que o monte, ele começou a tremer, balançar muito. Quem estava daqui embaixo olhando para o cume do monte, via trovões, relâmpagos e um barulho imenso e tremendo, um som como o som de uma buzina, que tocava medo em quem estava lá embaixo. Só que antes de subir, Deus falou: Moisés, coloca um termo aí no monte, ó, limite. Depois, mais na frente, quando você estuda direitinho, a ordem era: não é para deixar ninguém tocar no monte, não era nem para triscar no monte. Todo animal, criança, mulher, idosos que triscar no monte, esse será morto. Por que será que no momento que Deus estava sobre o cume do monte Sinai, ninguém poderia tocar, nem triscar nos pés do monte? Olha só a energia eletromagnética aí. O que aconteceu com Uzá quando ele toca na arca da aliança? Ele recebeu uma descarga de energia divina, porque ele não tinha as pedras do peitoral para poder ter esse equilíbrio, para poder suportar um pouquinho, uma porção, um volt da presença de Deus, do poder de Deus. E todo o povo aqui olhando, e estava todo mundo assustado, nervoso, com medo. Então Moisés, ele recebe esse contrato. Tanto é que quando ele vai descendo do monte, a presença de Deus era tão forte, a energia de Deus, essa realidade quântica, uma energia, uma porção do mundo espiritual aqui na terra, que passou para ele. Que jeito, pastor? A Bíblia diz que quando ele estava descendo, o povo não suportava olhar no rosto dele. Tem traduções que vai dizer que o aspecto do rosto dele era como o sol do meio-dia. Você já olhou para o céu no meio-dia? Consegue olhar sem fazer careta ou sem fazer assim? O povo gritou: Moisés, não se chegue até nós. Moisés teve que colocar um pano, um lençol, para tampar de tanta radiação de glória, de presença de Deus que ele teve ali. Eu não conheço ninguém que tem um pouquinho de contato com Deus que não fica radiante da glória dele também. E quem está em muitas trevas não consegue suportar. Peraí, tem luz demais aí, um pouquinho. Não, tem sabedoria demais, fala mais devagar, fala mais simples. Não, é muita informação, é muita coisa. É desse jeito. Só que vocês estão olhando assim com a cara de que não está acreditando muito. Vocês vão ver de que forma eram esses carros. A resposta está em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Se for para a gente ler aqui, rapidão, vai tomar tanto tempo. Depois, se você quiser, você pode ler só o capítulo de número 1 do profeta Ezequiel, não custa nada, você vai levar no máximo 10 minutos. A Bíblia diz que quando Ezequiel estava na beira do rio Quebar, de repente ele teve visões, no plural, dos céus.
E ele disse que a visão que ele teve foi muito horrenda, estrondosa e poderosa, que não conseguia ficar de pé. E olha só o que ele viu nessa visão. Ele vê o trono, um semelhante ao homem que estava de vestes de linho fino, só que ele não vê o que está acima do trono, ele só vê do trono para baixo, diferente do profeta Isaías, que viu o que estava acima do trono, e diferente também de João, no Apocalipse, que ele vê o trono inteiro, o que estava em cima e o que estava embaixo. E ele vai retratar um pouquinho dessa visão que ele teve. Ele disse que viu alguns seres viventes, que lá na frente, capítulo 10, capítulo 11, ele vai chamar esses seres de querubins. Quem já estudou a matéria de angelologia vai entender as categorias angelicais. Porque tem gente que confunde tudo, coloca tudo no mesmo barco e mistura anjo com querafim, serafim. Inclusive já vi até gente pedindo, Deus, manda serafins em nosso meio. E eu dizendo, não, Senhor, porque a terra não suporta a presença de um serafim. O serafim fica só voando sobre o trono. Não manda serafim não, mas anjos, manda mesmo anjos. Mas serafim vai explodir o planeta Terra, porque não suporta a presença de um ser de fogo desse. E na categoria dos querubins, existem os querubins que são guardiões de portais eternos. Aqueles querubins que têm um aspecto de homem, só 2 asas, 2 braços, os mesmos que eram guardiões lá do Jardim do Éden, aqueles mesmos que são os guardiões do Salmo 24, do levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou seja, no original está, guardiões dos portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E tem essa classe de querubim aqui que crente nenhum suportaria ver. Se alguém falar assim, Senhor, eu quero ver como que é um querubim, e ele tiver uma visão dessa aqui, ele expulsa pensando que é o demônio, porque o bicho é horrível. Olha só o que Ezequiel vai dizer. E eis que vi, e os seres viventes tinham a aparência de, olha só, 2 braços, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. 4 rostos numa mesma cabeça. Vai prestando atenção. Para onde esse querubim olhava e andava, ele andava sempre à sua direita, porque eles não andam em linha reta, eles andam rodando. Esses querubins também, quando olha para os pés deles, eles não têm 5 dedos, os pés deles parecem pés de bezerro, é fendado. E esses querubins, eles não têm 6 asas e nem 2 asas, eles têm 4 asas. Cada lado do seu rosto tem 2 asas, que ficam erguidas, e 2 ficam cobrindo aqui a região das coxas. Imagine você vendo uma cena dessa. Um querubim, que tem mãos de homem, 4 asas e 4 rostos na mesma cabeça. De maneira terrível. E do lado deles, Ezequiel viu uma grande roda, que girava dentro de outra roda. E que elas eram cheias de olhos, mas não são olhos humanos e nem olhos espirituais. Quando ele fala isso, ele está usando uma simbologia, uma analogia do tempo, da época dele, para a gente entender. É igual no Apocalipse, quando fala que tinha lá asas de ferro, cauda de escorpião. É muito provável que João estava tendo uma visão do futuro de um helicóptero, só que na época deles não tinha helicóptero. E ele usou essa simbologia para dizer que parecia com escorpião, eram as asas muito barulhentas, porque ali ele estava tendo a visão do presente e do futuro, do que iria acontecer. Então, quando Ezequiel está olhando esses seres, ele vê essas grandes rodas. E para onde esses seres se moviam, essas rodas acompanhavam, como se estivessem interligados um ao outro via Bluetooth, Wi-Fi. Essas rodas também o acompanhavam. E olha só o que acontece. Eu vou ler bem rapidinho aqui para a gente ganhar tempo, porque já foi, só falta 10 minutos. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como cor de âmbar que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinha mãos de homens debaixo das asas, os 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma à outra, não viravam quando andavam,
cada qual andava diante do seu rosto. Ou seja, esse ser, ele tinha só 2 pernas, mas ele tinha 4 rostos na mesma cabeça. Só que aqui o texto está dizendo que eles não viravam, cada qual andava segundo para frente do seu rosto. Eram pés direitos. Você olhava no pé direito, estava certinho. Olhava no que era para ser esquerdo, tinha a mesma aparência do pé direito. Então eles andavam fazendo isso, ó, rodando, para frente, rodando. E você vai entender agorinha que foi um ser desse aí que buscou o profeta Elias, transladou. Porque tem gente que pensa que o profeta Elias foi transladado numa carrocinha de fogo, numa carruagem de fogo. Não é assim? Eu aprendi até na escola dominical, eu tinha inclusive uma revista que tinha lá a figurinha do carro pegando fogo, até o chicote era de fogo. Mas quando a gente vai ver na Bíblia, não subiu em carroça de fogo, nem carro de fogo não. Foi em um redemoinho de fogo. E aí? Só que o redemoinho que resgatou Elias lá tem o mesmo aspecto desses aqui, que eu vou acabar de ler agora. Isso aqui não é culto para dar glória a Deus, irmão. Isso aqui é para você se encher de informações, tá bom? Isso aqui era culto, palavra para você falar umas 6 horas, sem parar, explicando os tintim por tintim. Mas a gente não tem esse tempo todo, né? Então tem que aproveitar meia hora, os 25 minutos, 40 minutos. Tá bom? Vamos lá. Uniam-se as suas asas umas às outras, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre eles, por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Olha só lá, quando no texto que a gente acabou de ler agorinha, o cume lá do Monte Sinai estava pegando fogo, estava saindo relâmpago, tinha aparência de fogo, até a cor era de âmbar. Olha só que coisa mais bacana. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Está entendendo? E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e das obras dela era como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto, a sua obra, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais, as rodas também elevavam, e os animais da terra elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos animais estavam nas rodas. Quem lembra aqui de um versículo que diz que Deus montou nas asas de um querubim e voou? Quem já leu isso? Vocês não estão lendo Bíblia não, gente? Que isso? Vou até fechar. Irmãos, esses querubins que Ezequiel está vendo aqui, eles servem também de veículo no mundo espiritual. Quando Elias e Eliseu estão andando aqui no deserto, ó, eles estão andando juntinho. Aí vem um desses carros de Deus, um carro de fogo, e passa entre eles. Um cai para um lado, o outro cai para o outro. Nesse exato momento que um caiu para um lado e o outro caiu para o outro, aí sim vem um redemoinho de fogo. Só que não é redemoinho desses de vento, não, irmão. Que até quando a gente era criança, eu acho que tem até crente mais velho que ficava fazendo mandinguinha lá para aquele negócio ficar maior, não era assim não? Tem. Tinha que ficar batendo palma só para ver aquele redemoinho ir crescendo, e crescendo, e crescendo. Não é daquele redemoinho ali não. Aí esse redemoinho de fogo, ele veio, envolveu o profeta Elias e ele levou para transladá-lo. E lá de cima, ele lança a capa para Eliseu.
Esse redemoinho também é um tipo de carro de Deus. Olha o aspecto dos seres que a gente acabou de ler. Eles andam virando, girando, saem fogo do meio deles, relâmpagos, e eles se teletransportam muito rápido. A Bíblia diz que Deus montou sobre as asas de um querubim e voou para a terra. Vou parar por aqui, está muita informação? Oh, gostei. A gente vê no semblante quem tem sede de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, uma coisa é quando você fala por falar, outra coisa é quando você fala mostrando nos textos. E eu creio que os dias que nós estamos passando é um tempo da igreja se aprofundar mais na palavra, ser mais uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? É porque quando o tempo maior passa falando sobre a Bíblia, pregando, ensinando. Quando a gente vê nos 90 minutos de culto, 1h30, que mais da metade desse tempo é para testemunhos, que é muito bom, tem que ter, para louvor, já não é uma igreja tão bíblica como a igreja primitiva. Uma igreja bíblica tem que ter a maior parte do seu tempo embasada, ensinando e injetando palavras, porque isso aqui não esgota. Já está na hora da gente sair das parábolas, está na hora da gente sair de João 10:10, está na hora de sair um pouco assim, sabe, vamos aprofundar, porque aqui tem, é só cavar que tem. A palavra de Deus diz que o povo perece, erra e é destruído por falta de conhecimento. E eu vou falar um negócio para vocês. O que está para acontecer, pelo que isso aqui está falando, se não tiver aprofundamento aqui, vão endoidar, porque não vai suportar ver muita coisa. De sinais do céu que ainda vai acontecer, que a Bíblia fala. Quando começar a ver o sol escurecer, a Bíblia diz que o terror vai ser tão grande que vai ter gente que vai chegar nos pés do monte e gritar: montes caiam sobre nós, para que nós não vejamos tamanha destruição. Tem que estar preparado. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, você nunca teve pavor nem medo diante de uma situação, não. Mas tem crente que fala assim: nossa, eu queria que Jesus voltasse hoje, eu já fico espantado. Tem crente, irmão, que não pode escutar um trovão alto no tempo de chuva, que ele leva um susto e pensa que é arrebatamento. Falta de palavra, de aprofundar na palavra. A palavra, ela liberta, a palavra, ela cura, a palavra instrui, a palavra mostra. Por que que nós não desenvolvemos um amor pela palavra, pela Bíblia? Não fica só na responsabilidade do pastor, que não, é em casa. Todo mundo tem, ó, o manual da vida. O manual da vida eterna e o manual dessa vida aqui, cronológica. Aqui não fala só de coisas terrenas, não. Aqui fala de coisas do outro mundo. Aqui fala de coisas de outra dimensão. Dimensões essa que não existe nada aqui na terra parecido, porque é o que Paulo fala. Que eu tenho certeza que foi Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu, só que ele era tão humilde, e se ele falasse que foi ele, o povo não ia deixar ele sossegado, não. Ia ficar só assim: Paulo, conta mais como que foi, como foi. Aí, como ele era crente, muito sutil, ele falou assim: eu conheço um homem que foi levado, arrebatado até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Coisas que o olho nunca viu. O que o ouvido nunca ouviu e que nunca chegou ao coração do homem, que não é isso, ao entendimento, à consciência, ao cérebro do homem. Isto é o que Deus tem preparado para nós. Tudo que ele viu lá de matéria é diferente, não tem aqui. Os sons que ele ouviu lá também não tem aqui, é tudo diferente. Então vamos mergulhar nisso aqui, ó. A fonte, ela é inesgotável. Amém? Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida de cada um da igreja, tá bom? Pastor Egídio, muito obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Maravilha, vamos de pé, igreja.